Outro assunto também muito importante sobre coisa julgada é estabelecer os seus limites, ou seja, estabelecer os limites objetivos e os limites subjetivos da coisa julgada. Primeiramente, por quê? Porque nem tudo aquilo que o juiz conhece, ele conhece com a autoridade da coisa julgada material. E segundo, porque a coisa julgada ela consagra um determinado bem da vida, tornando esse bem da vida intocável. Por exemplo, a sentença atribuiu a propriedade de um imóvel a uma das partes. Então, olha só, ela consagrou esse bem da vida e tornou ele intocável com o selo de autoridade que a sentença possui. Então, é muito importante nós verificarmos qual a órbita das pessoas que são alcançadas pela coisa julgada. Eu poderia dizer para os senhores que a matéria ela vem complexamente tratada em 4 dispositivos. Artigo 503, artigo 504, artigo 503, parágrafo 1º, incisos de 1 a 3 e o artigo 505. Então, repetindo, artigo 503, artigo 504, artigo 503, parágrafo 1º, incisos de 1 a 3 e artigo 505, todos do Código de Processo Civil. Então, o artigo 503, ele diz, a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Já o artigo 505 diz que nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas a respeito da mesma lide. Então nós podemos dizer para vocês que a coisa julgada ela alcança o mérito, a lide, o pedido, a pretensão, considerando essas expressões como expressões sinônimas. Se vocês observarem nos artigos que foram repetidos por mim, o 503 e o 505, vocês vão perceber que o código se refere à questão. O código menciona lide. Então nós podemos dizer que a coisa julgada ela alcança o conteúdo da ação proposta. Então a coisa julgada ela vai absorver os 3 elementos da demanda, as partes, a causa de pedir e o pedido. Neste sentido, eu posso afiançar para a galera que o Código de Processo Civil ele é textual. Vejam lá no artigo 337, parágrafo 4º, quando ele diz que verifica-se a coisa julgada quando o autor ele reproduz uma ação que já foi decidida por uma sentença contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Então, repetindo, a coisa julgada ela vai absorver os 3 elementos da demanda, de modo que se houver uma variação num destes elementos, nós não poderemos falar em ações idênticas. O que são ações idênticas? Ações idênticas são aquelas que envolvem as mesmas partes, têm a mesma causa de pedir e têm o mesmo pedido. Por exemplo, o João Maria ele move uma ação de reintegração de posse contra a Maria João e recolhe um resultado negativo. Isso não impede agora que a Maria João ajuize contra o João Maria uma ação com o mesmo objetivo possessório. Nós não poderemos falar da existência de uma ação idêntica que seria alcançada pela coisa julgada, tendo em vista que ocorreu o quê?
uma variação no elemento subjetivo da demanda. Na primeira ação figura como autor o João Maria. Na segunda ação figura como autora a Maria João. Um outro exemplo, né? O autor formula contra o réu um pedido de indenização por danos físicos e recolhe um resultado negativo. Essa decisão transita em julgado. Ele não estará impedido no futuro de mover contra o mesmo réu uma ação, porém pleiteando uma indenização por danos morais. Nós não podemos falar que estamos diante de ações idênticas, tendo em vista que houve uma variação em relação ao objeto do pedido. Na primeira ação, o pedido era de indenização por danos físicos. Na segunda ação, o pedido é de indenização por danos morais. Do mesmo modo que se o autor, por exemplo, cumula 2 pedidos contra o réu e o juiz na sentença só aprecia um e ele não oferece embargos de declaração para poder suprir a lacuna e a decisão transita em julgado, ele não estará impedido de, no futuro, numa ação própria, formular aquele pedido que não foi objeto de apreciação, porque a parte que não foi coberta pelo julgado não é alcançada pela coisa julgada. Então, se o juiz não enfrentou aquele pedido, o autor não estará impedido de, numa nova ação, formulá-lo, porque não foi objeto de apreciação pela sentença. Então, basicamente, é isso que temos para dizer para os senhores, inicialmente a respeito dos limites da coisa julgada. No nosso próximo encontro, nós enfrentaremos o artigo 504 e também a situação envolvendo a questão dita como prejudicial. Um grande abraço, fiquem com Deus e muita saúde para todos.